Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 5, O Evangelho da Glória de Deus. Autor, Esdras Mar. Título da semana 3, O Evangelho da Glória de Deus, parte 2. Segunda-feira. Ler com oração, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Segundo o Evangelho da Glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Arautos do Evangelho da Glória de Deus. Graças ao Senhor por mais uma mensagem profética cujo título geral é O Evangelho da Glória de Deus, parte 2. Ao desfrutar do falar de Deus, sentiremos seu ardor para que nos tornemos os arautos do Evangelho, isto é, aqueles que proclamam ou anunciam o Evangelho, tendo interiormente um fogo alimentado pelo amor. Nestes tempos finais, o Senhor se apresenta com olhos de fogo para nos purificar e nos encher de sua essência por meio do Espírito todo inclusivo. Pregando a palavra com ousadia, retiraremos a cegueira do entendimento dos incrédulos, para que vejam a luz do Senhor e se unam a nós como tochas humanas que incendiarão toda a terra com o Evangelho do Deus bendito. Na mensagem anterior, vimos a importância de reavivar a chama do dom de Deus para que ela não se apague em nós, conforme lemos. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Essa porção, conforme o original grego e a tradução da Nova Versão Internacional, pode ser lida assim: que reavives a chama do dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação significa mente equilibrada ou mente sã. Moisés teve a maravilhosa visão de uma sarça ardendo em chamas. Inicialmente a sarça não tinha utilidade, mas Deus a redimiu com seu fogo, e o resultado foi que o fogo e a sarça se tornaram um, a sarça que arde. Hoje, a Igreja, coluna e base da verdade, atua como uma sarça ardente gigantesca para iluminar o mundo, testemunhando que, apesar da noite tenebrosa em que vivemos, existe um fogo queimando, iluminando, orientando e dando direção ao povo de Deus. Portanto, o fogo que há em nós é para o Evangelho, cujo conteúdo é a economia de Deus, a verdade, a fé e as sãs palavras. Era esse o Evangelho que movia o apóstolo Paulo e que o levou a dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Hoje o mesmo fogo deve queimar em nós a favor do Evangelho. Estamos nos tempos finais e precisamos conhecer o livro de Apocalipse, não pela curiosidade de saber quais serão os últimos acontecimentos, mas porque vivemos neste período. Na Bíblia há 3 grandes fases da revelação. No Antigo Testamento, a economia veterotestamentária, o plano de Deus, foi revelada a Moisés. No Novo Testamento, a economia neotestamentária de Deus foi revelada a Paulo para edificar a igreja e gerar a noiva e o exército. Finalmente, João recebeu algo adicional para preparar a igreja no tempo do fim. O que o Espírito está revelando é para nos tornar conscientes do que acontece nos dias atuais. Em todas as epístolas de Paulo, percebemos como o encargo do Evangelho ardia em seu coração. Hoje Deus nos brindou com as verdades para que tenhamos a mesma reação que houve em Paulo, a fim de que o Evangelho também arda em nosso coração. Reconhecemos que somos de pouca força, mas a missão dada a nós por Deus não consiste em atrair multidões,
mas em conduzir todo o homem à salvação e ao pleno conhecimento da verdade. Jesus ordenou aos discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19, parte A. Então, todos os irmãos devem comprometer-se como arautos do Evangelho, sustentando a Igreja como coluna e base da verdade nestes tempos em que reina a iniquidade. Portanto, amado leitor, nossa meta não é atrair grandes multidões, porque podemos ser facilmente distraídos. A missão que Deus nos deu é a de ser coluna e base da verdade, os guardiões da economia de Deus, aqueles que vivem e expressam o Senhor, manifestando o mistério da piedade. Não estamos aqui para exibir conhecimento nem manifestações exteriores, como prosperidade, mas para expressar a Deus e glorificá-lo com nosso viver. Amém. Pergunta de hoje: qual tem sido sua reação ao receber o chamado do Senhor para ser um arauto do Evangelho, um guardião da economia de Deus? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.